Agora a gente vai para uma parte que veio uma pergunta, que é a análise de capa. É interessante, a análise de capa, quem viu essa análise do sistema de medição é o pessoal do Black Belt e do Master Black Belt. Então, você que é Green, Yellow, vocês não viram essa parte, mas é interessante você, ou vocês, saberem que existe e o que é. Então, a análise de capa, ela é uma análise que ela é baseada em quem? Ela é baseada no especialista. Ah, Marcelo, dá um exemplo aí de análise de capa. Por exemplo, você vai ter uma auditoria da ISO. O que as empresas normalmente fazem quando vão ter a auditoria da ISO? Sai revisando tudo que é procedimento, vê se o que está no papel é o que está sendo feito na realidade, faz aquelas perguntas para ver se os funcionários estão sabendo responder, se não souber, eles explicam, enfim, é todo aquele trabalho para passar na auditoria. Imagina que a auditoria oficial vai ser feita daqui a 3 meses e você precisa ver se internamente, um determinado processo, se os operadores estão fazendo da mesma maneira. Você pode escolher uma figura que a gente chama de especialista, ele é a figura mais importante na análise de capa, não que os outros não sejam, mas ele é o norte da análise. Ele que determina se os outros operadores ou as outras pessoas fizeram certo ou errado uma determinada atividade. Então, você tendo esse especialista, você pode usar essa análise de capa para montar formulários ou checar procedimentos para ver se essa turma que está aqui embaixo, que eu estou marcando em verdinho aqui, se realmente eles estão fazendo os procedimentos de acordo com o suprassumo. O que é suprassumo? É o especialista. O especialista vai ser o voto ali, que a gente chama de voto de Minerva. Ele que vai falar se está certo ou se está errado. E para isso a gente usa essa ferramenta que é a análise de capa, que é muito bacana e ela mostra precisamente o que está acontecendo, ela mostra com muito detalhe quem está divergindo do padrão, quem está divergindo dos outros operadores. É uma ferramenta que nós sugerimos até que seja mais usada em pré-auditorias. Avançando ainda na fase medir, tem uma pergunta que é: por que eu tenho que perseguir a normalidade? Então, normalidade, quando eu falo de normalidade, eu estou falando com a turma do Green, Black e Master Black Belt. Nesse caso aqui, o que é normal? Significa que com 25 amostras desse processo, eu vou conseguir inferir a longo prazo como é que vão se comportar os defeitos. Ele faz uma previsão. Marcelo, mas trocando em miúdos, para que serve a normalidade? Para saber se a amostra que eu coletei, se essas 25 amostras que estão aqui, são, eu vou até colocar entre aspas, boas. O boas aqui significa que elas representam quem? O comportamento da população dos dados. A longo prazo, a população vai se comportar exatamente como essas 25 amostras estão mostrando. Então, o que a gente sugere é que, na medida do possível, vocês trabalhem com dados normais, porque eles representam o comportamento da população. Mas, Marcelo, não tenho dado normal, não consigo. Já tentei diversas vezes, o que eu faço? Alternativamente, tem algumas saídas. Primeiro, identificar causas raízes, analisar, e se for realmente uma causa especial, tira fora. Marcelo, dá um exemplo. Queda de energia é um exemplo clássico. Falta de água, tempestade, esse tipo de coisa. Aumentar o número de amostras. Então, em vez de ter 25, eu aumento esse número. Aumentar tamanho de amostra. Em vez de pegar uma amostra de cada vez, eu pego 2 e tiro a média. Não consegui nem com a primeira opção, nem com a segunda, nem com a terceira. O que me resta?
O que resta para você é trabalhar com dados não normais. O pessoal do Black Belt e do Master vai lembrar do que eu estou falando, é aplicar ferramentas como Main Whitney, Multimedian e daí por diante. Essas são as opções. Chegou uma pergunta aqui. Por que vocês não recomendam transformação? Se os dados não forem normais, uma das opções que a literatura coloca é transformar os dados usando transformação de Johnson e daí por diante. Nós aqui, particularmente, a gente não usa isso, porque ele muda completamente a disposição dos dados e os valores dos dados. Então, a nossa sugestão prática, vivência prática, são essas 4 alternativas que a gente acabou de mostrar para vocês. Legal. Carta de controle. Muito bacana a carta de controle. E tem uma pergunta aqui. Marcelo, vocês ficam falando para usar todos os testes. Posso usar só, por exemplo, o teste 1 e o teste 2? A nossa sugestão é que não. Por que isso? Porque se você usar somente o teste 1 e o teste 2, o que vai acontecer? Você pode estar deixando passar alguns problemas muito grandes. Por quê? Esses testes aqui, o que eles pegam? Na verdade, com exceção do primeiro, vou marcar aqui, com exceção do primeiro, o que os outros pegam? Eles pegam tendência. É tendência do que está acontecendo no processo. Então, eu tenho um processo aqui e eu tenho algo acontecendo com ele. Né? Eu venho aqui, aí o processo começa a fazer isso. Ó. Presta atenção no que eu estou desenhando. Ó, seja lá que processo que for, o que está acontecendo? Está acontecendo uma tendência dele sair de controle. Então, isso é extremamente importante. A gente sugere que se use todos os testes. Chegou uma pergunta aqui, bem interessante. A pergunta de um amigo nosso aqui foi: qual é os melhores gráficos para medir desempenho de equipe de vendas? Eu não sei qual indicador que você está querendo, mas se ele for percentual, você pode usar o gráfico IMR. Marcelo, eu posso usar também os gráficos do Excel? Pode usar também. Mas o IMR, para quem perguntou, seria um gráfico que vai te mostrar bem a flutuação da equipe de vendas. É uma boa alternativa. Obrigado pela pergunta, quem fez a pergunta. E para os outros também que mandaram aqui, para as meninas. Legal. A pergunta que não quer calar. Ó, esse gráfico que, só continuando a resposta para o aluno, esse tipo de acompanhamento você pode fazer de 2 maneiras. Se você quiser identificar causas especiais, pode fazer o gráfico IMR mesmo. Se você não tiver com essa preocupação, pode fazer os gráficos convencionais do Excel mesmo. Isso é o que separa gráfico de Excel para todos esses outros gráficos e cartas de controle que vocês estão vendo com a gente. Se você quiser identificar tendência ou causas especiais agindo, usa carta de controle, que são essas cartas que a gente está ensinando para você. Pode usar a IMR. Se não precisar identificar causas, raízes ou tendência, podem usar os gráficos normais de Excel. Uma pergunta de um aluno, olhando esse gráfico, o que a gente tem visto bastante, pessoal, é o pessoal olhar para esse gráfico e falar assim, está sob controle. Não está. O que vocês têm que olhar, deixa eu ver se, só voltar aqui, o que vocês têm que olhar? Vocês têm que olhar esse gráfico de cima e vocês têm que olhar também essa parte de baixo. Então, na parte de cima, ele está realmente sem causa especial nenhuma. Só que a hora que a gente olha o gráfico de baixo, tem uma causa especial. Então, se tem uma causa especial, ela precisa ser investigada, esse processo não está sob controle. É assim que a gente sugere que vocês trabalhem. Legal. Tem uma pergunta aqui, tem 2 perguntas, bem interessante. O VSM, por que os VSMs que vi têm tanta informação, quais cuidados tomar?
Nós comentamos alguns slides atrás que a primeira coisa que vocês têm que pensar quando for fazer um VSM ou um mapa de processo é o que eu quero ou o que é necessário coletar. Para que eu estou fazendo um VSM? Vamos focar no VSM. Para que eu estou fazendo isso? Nós vamos fazer o VSM porque eu quero ver a produtividade desse processo, desse produto aqui. Ok, se for produtividade, quais são as informações que tem que constar nessas caixinhas aqui que vocês estão vendo, para o produto e processo que a gente está discutindo? Com certeza, tempo tem que ter. Tem que ter peso também. Tem que ter todas as informações pertinentes à produtividade. Se a produtividade for o que o grupo vai trabalhar. Por que isso? Porque essa colocação aqui do aluno, que ele já viu vários VSMs inundados de informação, isso é verídico mesmo. E quando você vê esse tipo de coisa, a primeira coisa que você deve pensar é muito possível que o grupo esteja perdido. Por quê? Porque se você tem informação nessa caixa aqui que eu estou riscando, nessas caixas, muito além do necessário, você está fazendo algo que o Lean pede para você não fazer. Você está desperdiçando ou criando desperdício. Então, você tem que pensar de forma enxuta, de forma Lean. O que eu preciso coletar e eu vou coletar somente o que eu preciso. Então, respondendo, eu também já vi muito VSM poluído. Para nós é perda de tempo, é desperdício puro. Cuidados que deve tomar. Primeiro cuidado é responder o que você quer fazer com o VSM. Para que ele vai servir? Respondendo essa pergunta, defina quais são as informações que vocês vão coletar. Depois que vocês coletarem, o material final, imagine esse material que eu vou riscar aqui, ó. Isso aqui tem que ser validado com quem é dono da área. Isso é uma experiência que a gente tem de longa data. Você ou sua equipe está fazendo um VSM para melhorar algo. Só que a pessoa que é responsável por esse processo que você está querendo melhorar, primeiro, tem que estar do seu lado. Segundo, tem que assinar embaixo em tudo que você e seu grupo gerarem. Marcelo, e esse processo é exatamente o que acontece. Ok, mas a experiência nos mostra que quando você for apresentar isso em qualquer lugar, a pessoa desse processo, ela não pode ter surpresa, mesmo que a surpresa seja realidade. Então, nossa sugestão é valide isso com o dono da área. Bacana. Na fase medir tem o checklist, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá, nós estamos chegando aqui no final desse encontro da fase medir, então eu vou dedicar alguns minutos só para falar um pouco sobre a fase medir, sobre outras questões. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode perguntar enquanto a gente faz a finalização. Então, a fase medir, ela é muito importante para o processo. Por quê? Porque lá para frente eu vou ter que comparar para ver se eu estou melhorando ou piorando. E, pasmem ou não, muitos clientes que a gente visita a primeira vez nos relatam que projetos que foram feitos de melhoria, eles não conseguiram provar, né, se melhorou, se piorou, ou em muitos casos, até que piorou o processo. Por quê? Porque a fase medir não foi muito bem feita. O sistema de medição, o equipamento de medição não foi validado, o operador do equipamento não foi validado, aí você fica sujeito a solavancos no projeto. Então, a fase medir, ela tem essa importância, ela tem que ser bem feita, muito cuidado com o operador. Quando eu falo operador, é a pessoa que está operando um equipamento ou fazendo alguma atividade da qual você vai coletar dados. Então, essas pessoas são estratégicas para qualquer negócio, para qualquer processo, e usem o tempo delas e o seu tempo e o tempo da equipe da maneira mais sábia que vocês puderem.